Eu sou o Tony Carvalho, coach de relacionamento interpessoal, e estou aqui hoje única e exclusivamente para te fazer uma pergunta. De que histórias você quer viver? Qual é a história de sucesso que você quer contar da sua vida? E toda vez que eu penso nessas duas perguntas, isso me remete lá para o meu futuro, lá no final da minha vida, quando eu tiver lá meus 90 anos, eu quero chegar lá com saúde, com independência financeira, com a minha própria casa, podendo dirigir, podendo passear e tendo uma história linda e de orgulho para poder contar para os meus netos. Você acredita que isso é possível? Eu acredito, porque hoje eu tenho um exemplo. O meu avô hoje tem mais de 90 anos e essa é a condição de vida dele. Meu avô foi um menininho lá da roça de Alagoas. E quando ele chegou assim na fase adulta, lá para os seus 18, 20 anos, ele resolveu tentar a vida aqui em São Paulo. A viagem dele demorou de 30 a 40 dias. Foi navio, foi pau de arara, carona, caminhando. Isso que é determinação. E foi essa determinação que trouxe ele, na década de 50, a ser mecânico de avião. Pois é, o meu avô foi mecânico do avião de Adhemar de Barros. Você acredita? Um menininho lá de Alagoas, que não sabia nem o que era um ensino médio, muito menos uma faculdade. De repente, mecânico de avião. Essa é a história de determinação e realização que o meu avô conta para mim. E eu pergunto para você, qual história que você quer contar de você mesmo? Se for uma história de sucesso, então vai aqui os 3 passos para que você possa chegar lá. Quando me perguntaram que história eu quero contar de mim mesmo, isso me levou a uma profunda reflexão. E esse é o primeiro passo. Uma profunda reflexão. E toda vez que eu me coloco nesse momento de reflexão, é natural que eu me vire para o meu passado. E sabe a primeira coisa que eu descobri? A primeira coisa que eu descobri foi que eu sou filho. Pois é, eu tomei consciência de que hoje eu só existo porque sou filho. E não importa que tipo de vida que seus pais te deram. Não importa se eles foram bons pais ou se eles não foram bons pais. Não importa se as suas experiências são boas ou ruins. Você só existe porque você é filho. E aí, quando eu descobri isso, isso me gerou um profundo respeito pelos meus pais, independente do que eles puderam me dar. E vou te dizer uma coisa. Não importa o que você recebeu, mas foi suficiente para trazer você até onde você está hoje. Por isso, você precisa respeitar e honrar a sua história. Reflita a respeito do que te trouxe até aqui. Mas se você for procurar essa resposta na medicina e na psicologia, você vai descobrir que 30% da nossa origem é genética. Genética. DNA. Você recebeu, pronto. Não há o que fazer. Isso é dado a você pelos seus pais. E 20% daquilo que é a sua origem está ligado ao ambiente em que você foi criado. Se considerarmos que, na maioria dos casos, os filhos são criados pelos próprios pais, então podemos dizer que, para a maioria das pessoas, 50% da origem lhe é dada. E se você recebe, pronto. Sabe? Eu tive um mestre que me falava assim, aceita que dói menos. Por quê? Esse é o passado. Você não tem como alterar o passado. Mas sabe, você tem como alterar a sua percepção do que é o passado. E esse é um ponto muito importante, porque a percepção de que você tem do seu passado é o que vai te remeter ao segundo passo para uma história de sucesso. O segundo passo para uma história de sucesso é a perspectiva. Vamos escrever aqui. Por que a perspectiva? Porque, baseado na percepção que você tem do passado, você começa a ter perspectiva do que você quer para o seu futuro. Pois é, quando eu entendi de onde eu vim, qual que é a minha origem, eu comecei a me voltar para onde eu quero ir. E a segunda pergunta, o que você quer fazer da sua vida? Como é que vai ser esse momento lá no futuro? O que precisa acontecer para que você tenha sucesso? O que precisa acontecer para que quando você chegar lá, você chegue
justamente do jeito que você quer, satisfeito e com orgulho daquilo que aconteceu para você. Essa é a segunda reflexão. E dentro de perspectiva, onde a gente encontra os outros 50% que compõem o ser humano, eu costumo chamar de você mesmo. Por que você mesmo? Porque nós somos formados, na nossa origem, 50% que a gente recebe pronto e 50% da nossa escolha. Olha que importante. Dependendo da percepção que você tem daquilo que você recebeu pronto, você vai fazer as suas escolhas. E aí isso vai te tornar indivíduo. Bom, nós falamos de passado. Qual a sua origem? O que te trouxe até aqui? A gente falou de futuro. O que você quer lá no futuro? Aonde você quer chegar? O que precisa acontecer para você ficar satisfeito com a sua vida? Então, agora a gente precisa falar de presente. E o presente é o terceiro passo para que você possa construir uma história de sucesso. O terceiro passo de uma história de sucesso é a realização. Realização. Veja bem, realização é o presente. E de fato é um presente, porque toda vez que você realiza alguma coisa, pelo menos eu me sinto presenteado. Mas o que é realização? Realização é você estar aqui hoje, sabendo da sua origem, tendo perspectiva de para onde você quer ir e caminhar o caminho. O que você tem que fazer hoje para poder chegar lá onde você quer? Uma dica para você: aceita o seu passado, porque foi ele que te trouxe aqui. Segunda dica para você: tenha perspectiva. Olha o que você quer. E aí, decida e faça alguma coisa. Caminhe o caminho. O que você tem que fazer agora para você chegar mais perto desse futuro extraordinário que você está procurando? O que tem que acontecer agora para que esse momento ali seja agora? Essa é a questão, essa é a pergunta. Então, qual que é o ciclo para uma história de sucesso? Você vai sair da reflexão, que é o seu passado, para tentar entender a sua perspectiva, que é o que você quer para o futuro. Sabendo o que você quer no futuro, você vai tentar realizar, que é o presente. O que você tem que fazer hoje? Eu tinha alguém que me falava o seguinte, que quando chegava no momento da realização, o melhor método era o método que se chama TBC. E sabe o que é TBC? Tira a bunda da cadeira, vê se faz alguma coisa. E se mesmo assim não funcionar o TBC, então você use o segundo método, que é o de plano de emergência, PPB, pontapé na bunda. Vê se faz alguma coisa da sua vida, meu. Se você seguir esses 3 passos, reflexão, perspectiva, realização, eu tenho certeza que o caminho natural dessa história é ter uma história de sucesso. Você vai ser remetido de volta para a sua história. E, olha só, que história que você quer contar de você mesmo? Uma história de sucesso? Tá aqui. É o seguinte, com reflexão, com perspectiva, com realização, só posso te dizer que você vai ter uma história de sucesso. E eu gostaria de terminar aqui com uma pergunta para você. Que história que você quer contar da sua vida? E também queria que você pensasse e sonhasse, porque sonhar é muito bom. Sonhar com aquilo que você quer para você. O que precisa acontecer hoje? Hoje. O que precisa acontecer hoje para que você pegue essa vida extraordinária que você quer e traga para o momento de hoje? E terceiro, para poder finalizar e resumir com aquilo que faz sentido para mim. Seja você mesmo a mudança que você quer no mundo. E quem sabe você vai ter uma história de orgulho e de realização para poder contar para os seus netos. Te vejo no próximo vídeo. Um abração para vocês. Gratidão.